Bom, vamos lá, vou chamar meu convidado especial de hoje, que é o Fabrício Sabeta. Vocês vão conhecer hoje um cara massa. Tá aqui. Fabrício, já tá. Fica ligado que já vai abrir tua câmera aí agora. Já aceitei o seu convite. Fabrício, só aguardando aí, ó. O Fabrício já foi enviado. Tá me vendo bem aí? Tô vendo bem, Tranquilo. Me maravilha. ouvindo também, né? Tá tudo certinho aí? Celular bem posicionado aí? Dá, mais ou menos, mas acho que dá. Maravilha. Show de bola. Pessoal, para quem não conhece, esse é o Fabrício Sabeta. Ele tem um trabalho dele aí pela internet, o nome do que vocês vão procurar depois aí e vão seguir ele também é o Fabrício Performance. Ele está estreando, inclusive, o Instagram dele hoje aqui com a gente. Então depois vocês vão tudo seguir ele lá, porque ele domina também a arte do adestramento. E em especial, como eu prometi para vocês, ele treina um outro animal também. Ele é especialista em cães e especialista em cavalos. O Fabrício, ele vai se apresentar, mas já vou adiantar para vocês. É um grande amigo nosso, é um grande amigo da minha família, frequenta a minha casa, é um amigaço meu. Ele chegou como um cliente e virou um dos meus grandes amigos que eu tenho. Então, o Fabrício é uma pessoa muito especial para nós aqui da nossa casa e tá com a gente aí nessa amizade desde 2003. Então já são 17 anos de amizade aí com esse meu amigo. E eu vou deixar agora para ele se apresentar. Só que, Fabrício, quando eu falo para o pessoal se apresentar aqui, os convidados, é uma apresentação breve. Por quê? Porque às vezes tem colega que chega aí, amigo nosso que vem aqui, aí já fala assim, bom, o meu nome é fulano de tal, o CWD mudou minha vida, o Caio, o método dele é incrível, e não é nada disso, né? Que a gente quer falar agora. A gente quer conhecer, o pessoal quer conhecer o Fabrício. Quem é o Fabrício? O que o Fabrício faz? Qual que é a experiência aí do Fabrício? Boa noite, Caio. Boa noite a todos que acompanham a Caio Working Dogs. É um prazer estar podendo contribuir um pouco com o meu conhecimento. Fazem alguns anos que eu estudo a comunicação com os animais em alto nível. E é uma paixão que eu tenho. Comecei desde muito novo. Desde quando eu me conheço por gente, que eu conheci animais foi uma paixão louca e até hoje venho buscando essa comunicação em alto nível. Né? Desde muito novo, eu me apaixonei por treinamento e com a comunicação mesmo. Né? Tive a possibilidade de estudar medicina veterinária também, mas minha paixão é estudar comportamento e treinamento e me dedicar em alto nível com ser vivos de outra espécie que não falam a mesma língua que a gente. Né? Legal, legal. Pode falar, fica à vontade. Não, então, aí em 1997, muito antes, meu pai comprou uma chácara em Mariporã, e eu já acompanhava e já montava nos cavalos dos vizinhos, né, e em 1997 eu comecei, entrei na Sociedade Paulista de Trote, onde eu consegui realmente mais a fundo acompanhar o que era treinamento de animal, dos cavalos em si. E vim me dedicando todos esses anos. E em 2003, eu tive, né, por ser apaixonado em treinamento de animais, eu procurei o treinamento de cães, porque eu já fazia isso com os cães que eu já tinha do meu avô, já fazia da patinha, brincava com eles com isso. E por gostar disso e querer me aprimorar mais sobre treinamento e comportamento de animais, eu busquei estudar o comportamento dos cães e o treinamento dos cães. Show de bola, que legal. Massa demais, muito bom. Fabrício, bom, como eu falei para o pessoal aí, você também acaba de falar, a tua especialidade também, além dos cães, são os cavalos. Você falou aí de que você começou muito cedo, em 1997, teve essa paixão aí sempre pelos animais, e é algo que eu também sempre tive, né? Eu, desde muito pequeno, morando ali com a minha mãe sempre me estimulou a ter sempre animais. Então eu tive de tudo. Minha casa foi um verdadeiro zoológico. Tive tudo que era bicho doméstico, teve naquela casa ali, onde você conheceu. Na ocasião, você fez um curso ali em São Paulo, né? Então, em 2003. Muito legal. É interessante saber isso de você. E por que eu
fiz esse convite para o Fabrício, pessoal. Porque do Fabrício nós vamos conseguir extrair algumas chaves aí importantes que vão ajudar você a entender melhor o adestramento canino. Lembra que a nossa missão aqui é oferecer o melhor conteúdo de conhecimento para você ver a educação do seu cão no dia a dia melhorar e você também entender mais e a fundo no adestramento canino. Por quê? Porque se você for olhar de um modo geral, muitas pessoas falam, hoje em dia pela internet, né? Muitas pessoas usam esse canal para se comunicar e ensinar educação canina, falar para você de educação de cães. Mas a minha ideia aqui não é simplesmente transmitir um conteúdo de adestramento de cães de uma simples educação canina. Eu quero mostrar para você como você consegue, uma pessoa que seja uma pessoa comum, que não saiba nada, que está do zero, que com essas chaves importantes que os caras de alto nível de adestramento têm, você também pode ter e mudar e fazer fluir a comunicação com o teu cão na tua casa de uma forma de você conseguir ter pronta resposta do seu cão, de você atingir alta performance por um meio muito simples e fácil. Então a gente quer facilitar essa comunicação sua com o teu cão. Então, nada melhor do que não trazer pessoas de nível raso que vai falar para você, olha, para sentar, levanta a mão e dá um petisquinho que seu cachorro senta. Olha, põe um petisquinho para baixo que seu cachorro deita. Não. A minha ideia é te preparar com um verdadeiro conteúdo para você atingir altos níveis de comunicação com o seu cão por toda a vida. Então a nossa missão, a nossa responsabilidade é maior com você que está ouvindo a gente. E aí, eu trouxe o Fabrício por quê? Porque eu sei que esse é um cara que entende de alta performance. Ele começou lá na parte dos cães, né? Dos cavalos, ele já estava trabalhando, já tinha experiência com cavalo. E ele fez um curso com a gente de adestramento ali no ano de 2003. E ali ele começou a evoluir com os cães. E aí, mais para frente, a gente vai contar nossa história juntos aí no adestramento e conseguiu atingir nível alto de alta performance. Então eu sei que ele é um cara que nós vamos extrair algum conteúdo importante. Você vai pegar alguma sacada aí, ó. E, como eu tô falando para vocês, tem que estar com a folhinha na mão, tem que estar com o caderninho na mão e anotando tudo que rola nessas lives, tá? Porque vocês vão tirar alguma coisa dele aqui. E a característica principal que eu vejo no Fabrício, a gente tem muita afinidade nisso, porque a gente consegue treinar cães e a nossa especialidade é na obediência dos animais e extraindo a melhor velocidade e pronta resposta, que é o que interessa. É você falar e o que sai da tua boca produz um efeito no seu cão imediato. Né? No caso do Fabrício, nos cães e nos cavalos, produz um efeito imediato. Fabrício, eu quero começar perguntando uma coisa. Você que é um cara que tem uma experiência diferente, tem experiência com 2 espécies de animais. Fala para mim aí um pouco da semelhança que tem, se tem alguma semelhança, ou se são realmente animais bem diferentes de você lidar quando você trata na comunicação com eles no adestramento. Tá. O cão e o cavalo. Sim. Na verdade, né, a gente está falando de 2 espécies diferentes. Uma presa e um predador. Então, na verdade, eu falo que o cão vem e o cavalo vai. Né? Olha só. Porque o cão ele tem a facilidade mais de se aproximar e atacar. O cavalo tem a facilidade mais em fugir. Né? É um animal de fuga, é uma presa que está sempre com o instinto de preservação a flor da pele ali, né? Se preparando para a fuga. O cão, o predador também tem seu instinto de preservação, mas ele tem uma segurança maior, ele tem um instinto diferente, e é onde ele também reage mais em atacar. Os cavalos também podem atacar, mas mais em defesa ou do seu alimento, ou em defesa do teu filhote. Essa é a maior probabilidade. A tendência dos cavalos é sempre fugir. Ou também acontece com os cavalos quando eles começam a atacar quando você tem um mau manejo. E aí eles, por você manejar incorretamente, eles acabam se defendendo e começam a atacar. Mas como a gente está falando de 2 animais diferentes, uma presa e um predador, mesmo assim, eu uso a mesma técnica,
e o mesmo, a mesma função para ambos. Não tem diferença. A filosofia de trabalho é a mesma, não muda, mesmo sendo animais com instintos diferentes. Não, os princípios são os mesmos. Só que a diferença lá na frente é que a gente passa a montar no cavalo, que no cão não acontece, então aí tem algumas reações diferentes. Mas o princípio é o mesmo e não muda. Eu vejo que até para todos os animais, porque, na verdade, eu tive a possibilidade de treinar algumas aves já, gato também, e eu uso o mesmo princípio para todos. Mesmo um animal de, sei lá, 3, 4 quilos, para um animal de 450, 500, 600 quilos, que são os cavalos. Legal, massa isso daí. E aí, é bem interessante, porque, na verdade, todos nós, eu sempre falo isso também, que todos nós estamos expostos às estimulações negativas, à força negativa e à força positiva. É o que vai regendo a nossa vida. E dentro dessas duas estimulações, nós vamos buscando sempre o caminho que nos dá conforto, o caminho que nos deixa numa zona mais de conforto, mais de bem-estar. Aquilo que traz bem-estar a gente busca sempre. Aquilo que vai trazer um problema a gente procura evitar. E da mesma forma são os animais. Então por isso que acaba funcionando com todos eles, porque todos eles estão expostos às estimulações, tanto negativas quanto positivas. Então todos os animais também acabam fazendo, né? Para evitar algo desagradável, mas também para ganhar uma vantagem, uma super vantagem, né? Sem dúvida. Uma super vantagem positiva. Sem dúvida. Muito massa, Fabrício, muito legal. Fabrício, vamos voltar agora então um pouquinho lá no tempo. Vamos contar um pouquinho da nossa história. Vamos falar para o pessoal o que a gente já vivenciou junto. Primeiro, eu já falei para vocês, o Fabrício já fez um curso com a gente. Ele é um dos meus alunos que detém o conhecimento pleno aí do CWD. E dentro disso, nós vivemos bons momentos quando adestramos juntos. Por quê? Porque assim como o Claudemir, que eu contei ontem para vocês, nós vivíamos todos perto, né, na mesma cidade. Então nós tínhamos a chance de treinar juntos, treinamos algumas temporadas juntos, mas depois eu me afastei deles e fui morar numa outra cidade. Aí a rotina mudou e ficou mais difícil, né? É lógico que a gente tinha alguns encontros, mas a gente teve um distanciamento aí no preparo dos animais. E na ocasião, o Fabrício ele tinha um cão, eu comprei uma cadelinha, ele comprou um cão de uma mesma ninhada, pastor alemão e tal, e começamos a treinar para competições de hipo, né? E aí, então, levou um tempo, mas o Fabrício, eu falo que esse cara teve muita sorte também, assim, foi um cara super premiado, ele soube escolher, ele teve um feeling muito bom para escolher o cão que ele pegou. E esse cão era muito bom, um cão muito especial. Muita gente aí do meio do esporte conheceu esse cão e sabia do potencial dele. E aí o Fabrício foi treinando esse cão, eu fui treinando a minha cadela. Minha cadela eu cheguei até um certo nível com ela, né, no esporte, na prática esportiva. E o Fabrício continuou com o cão dele e chegou no nível máximo IGP3, que é chamado de IGP3 hoje, mas naquela época era CT3. Né? Na época que o Fabrício estava treinando. É a mesma coisa. Que compreende faro, obediência e proteção. Em alto nível. Pessoal, para a gente participar dessa competição, essa competição é uma competição como se fosse como se fosse a Fórmula 1 do adestramento. Por que eu falo isso? Por quê? Porque ela é difícil, não é fácil. São 3 etapas. E nessas 3 etapas, o cão é cobrado de mostrar um perfeccionismo, uma plena sintonia com o seu condutor. É um conjunto, homem e cão, que está trabalhando e tem que trabalhar em sintonia. E aí, por que eu falo que é como a Fórmula 1? Porque a Fórmula 1 não foi feita para você torcer pelo seu piloto no domingo, antes de você comer o macarrão com frango na casa da avó. A Fórmula 1, a Fórmula 1, ela foi feita ali porque ela testa a mais alta tecnologia automobilística. E ali, o que acontece? Aqueles carros, aquelas empresas ali que testam a indústria automobilística ali, aquilo ali, aqueles testes, aqueles carros campeões, aqueles testes que são feitos ali, vão refletir depois na indústria automobilística, não é mesmo? Então, eu também acredito que o IPO, o IGP, esse esporte de faro, obediência e proteção que existe,
talvez você não conheça ainda isso, mas ele exige tanto o perfeccionismo nosso, de pronta resposta do cão, que isso ajuda, para a gente conseguir atingir alto nível nessa competição, a gente tem que ter uma alta tecnologia de comunicação, ou seja, o nosso nível técnico tem que ser muito alto, né, para poder atingir a alta performance nesse esporte. E isso reflete quando a gente quer ensinar um cão num dia a dia a viver bem com a gente. Um cão simplesmente é ele entender quando a gente fala vai, ele vai, chamar ele e falar vem, ele vem, fica aqui, ele fica, no momento que a gente precisa no dia a dia. Isso reflete e muito. Por quê? Porque a gente consegue um alto nível de comunicação, a gente tem que se preparar tanto, é tão difícil lá, vocês não têm nem ideia. Que quando a gente incorpora o que é feito ali e entende o que é feito ali no IGP, isso traz um reflexo tremendo. E aí vocês veem aí a diferença nos alunos nossos do curso CWD 15x15, que eu sempre estou postando vídeo de algum aluno nosso aí no feed aqui do Instagram. Por que os alunos conseguem esse resultado? Porque a gente traz os princípios e as leis que nós aprendemos para conseguir alta performance nesse esporte para eles. Fabrício, me fala uma coisa. Agora vamos, já que estamos falando aí de alta performance, né? Que aí o Fabrício, inclusive, só para finalizar essa história do cachorro do Fabrício, o York, Fabrício treinou esse cachorro. A gente, no final do tempo lá do treino dele, a gente teve que dar uma intensificada, porque no começo o Fabrício não tinha tanta condição de manter uma regularidade de treino com ele. E eu sempre ali pegando no pé do Fabrício, falando com ele, Fabrício, e aí? Treinar, Fabrício, bora treinar. E era uma dificuldade para ele poder estar sempre comparecendo nos treinos. Depois eu me distanciei. Só que aí chegou uma hora que o Fabrício falou, não, o cachorro já está indo aí a idade dele, eu preciso acelerar para poder fazer um trabalho com ele profissional, Caio. Vambora. E aí passou até uma temporada aí, né? Começou a ir com mais constância lá para São José dos Campos, onde eu morava. Ele morando em São Paulo na época. Ia para São José, fazia uns bate-volta muito doido para a gente treinar o York. E aí acelerou o processo. Teve uma época que ficou até mais tempo morando lá em casa, né? Ou seja, passando mais tempo lá com a gente, treinando. E valeu a pena, porque o Fabrício atingiu um posto que poucas pessoas conseguem atingir no adestramento profissional, que é a categoria IGP3. Só para vocês terem ideia, para a gente treinar para esse esporte, são 3 anos, pelo menos, de treino intensivo com o cão. Não é um treino doméstico, que é simples, né? Então, é algo que é complexo da gente atingir resultado. E aí o Fabrício correu, ainda preparou o cão, participou do Campeonato Brasileiro de 2010. 2010, juntos. A gente disputou na mesma equipe e foi 2010. Massa, muito legal. E aí o Fabrício conseguiu a aprovação nesse nível, que é o nível, a gente pode considerar, para vocês entenderem, o nível faixa preta do adestramento. Foi o que o Fabrício atingiu. E já que estamos falando do nível faixa preta, de alta performance, Fabrício, cara, eu quero saber uma coisa. Eu já perguntei isso pro Bruno, que participou aqui com a gente, e dessa pergunta a gente sempre tira alguma boa experiência. Fabrício, você é um cara que pegou, foi lá, não sabia nada de adestramento, eu imagino, estava começando a ter interesse, pegar uma informação ou outra, mas não estava formado ainda. E aí você fez lá um curso comigo, formou no adestramento canino, começou a praticar, começou a treinar e tudo mais. Eu quero entender como funciona a sua cabeça, a sua mente, para você estudar adestramento canino e também, no caso dos equinos, o treinamento de cavalo. Como você fez para estudar? O que você acha que você fez? Como você estudou isso? Como você interpretou a informação que você captou para ter resultados? Tá, vamos lá. Como a gente está falando de 1997, a gente não tinha recurso tecnológico algum, né? Baixíssima informação. Isso é importante falar. Isso é importante ressaltar. Conta aí como é que era para a gente ter informação. Na verdade, com os cavalos, eu conseguia ter recurso comprando revista, na época da Horse, né? E a gente achava alguns treinadores. Mas muitas vezes a gente ligava para os treinadores e não conseguia contato, porque
Até o telefone muitas vezes não pegava, ou o profissional mudava de área, mudava de centro de treinamento e acabava não mudando o telefone, aquela revista já era velha, então era pouco recurso de informação. Eu digo Nada de internet, né? Nada. Tudo Não existia naquela época. tudo caderno, tudo revista. E Telefone. quando eu comecei com os cavalos, né, e eu quis me dedicar, aonde eu comecei eram cavalos de trote e cavalos de sela montados, né, cavalos de charrete, vou especificar para não exemplificar um pouco, e os cavalos de sela. E eu gostava dos dois, mas eu me identifiquei mais com os cavalos de sela. E como que eu comecei? Eu já peguei uma paixão pelo esporte e eu ficava vendo os treinos dos outros treinadores na cerca. Para aí. Já para aí para o pessoal anotar. Olha só o que ele falou. Ele é um cara de sucesso no adestramento. E eu chamei um outro cara aqui há 2 dias atrás, que foi o Bruno Oliveira. Quem esteve aqui na live vai lembrar disso e vai falar, eu lembro, vai colocar aqui no chat, eu lembro do que o Bruno falou. O Bruno falou algo que eu acho que você vai falar. O Bruno falou que quando ele observava treinamento, ele também observava o que o treinador estava fazendo. Sem dúvida. O Bruno, o que ele falou, Fabrício? Falou assim, eu não fico prestando atenção no que o cachorro está fazendo. Eu fico observando o que o adestrador experiente está fazendo. E era isso que você fazia? Você estava observando, então, os outros treinadores, o que eles estavam fazendo com o cavalo. Isso. Eram pessoas mais experientes que eu, já competiam, né? E eu buscava recurso com eles, porque eu montava também e tentava desenvolver os exercícios. Então, para melhorar, para ver o que eles faziam, eu ficava na cerca, esperava eles treinarem, e depois eu ia lá, buscava, lá no final do dia, eu buscava um cavalo e tentava praticar isso depois, no final do dia, e tentava encaixar um treino para tentar evoluir os cavalos que estavam debaixo da minha sela, né? E Pergunta, outra pergunta para você. Vai lá. Você fazia isso, ou seja, você tinha só como base visualizar e tinha que ir lá e colocar na prática, sem nunca ter colocado na prática aquele tipo de movimento ou estimulação no animal. Você só olhava e já pegava um cavalo, traz aqui, vamos ver. E vamos ver. É isso aí. Né? Vamos ver o que vai rolar. É isso aí. Ou seja, era fácil de aprender dessa forma? Nada fácil, porque eu aprendi ainda, eu tive a oportunidade de ver o estilo antigo de se treinar animais, né? Era um estilo mais bruto, era um estilo com muita carga negativa, e então, assim, você obtém resultados complexos, assim, que não te... como é que eu posso dizer? Em vez de você se ajudar, você acaba se atrapalhando, deixa o animal confuso e você também fica. Então eu peguei um sistema antigo, de treinamento, onde eu via muita pressão nos cavalos, nos animais, e eu tentava diminuir um pouco. Então, assim, eu não sabia como é que era um estilo novo de se treinar. E também, se eu aplicasse o estilo antigo só, eu também não conseguia ter resultado. Era muito complexo, era difícil, era desanimador, na verdade, porque eu também não tive a oportunidade de ter alguém que me ensinasse ali e parasse comigo e me explicasse, isso com os cavalos, né? Então, foi meio que no bruto mesmo. Monta aí e se vira. Foi assim. Então, olha só. Você vê só, hoje em dia é tudo muito mais fácil. Ele está dando um exemplo aqui para vocês de como era treinar cavalo. Ou seja, ele ia também pelo modo tentativa e erro. Tentativa, errando. Opa, bati a cabeça, não era por aqui. Ia batendo cabeça. Opa, aqui isso não funciona. Opa, isso não funciona. Opa, talvez seja por aqui o caminho.
era muito mais difícil. Por quê? Porque quando nós começamos, o Fabrício nos cavalos, eu comecei nos cães, não tinha esse poder de comunicação. Isso daqui que vocês têm hoje é um privilégio, é ouro poder ouvir uma live como essa hoje. Vocês têm que dar muito valor à informação hoje. Hoje só não aprende qualquer coisa na vida aí, só não aprende quem não quer. Porque para nós era muito mais difícil. No entanto, eu acho que isso nos fez mais fortes. Por quê? Porque o problema, eu acredito que o problema é a solução. Então a gente tinha que rebolar, a gente tinha que fazer a correria nossa para conseguir conhecimento. Hoje vocês têm tudo nas mãos. Não existia um workshop, uma maratona, como a gente vai fazer aqui com vocês. Isso não existia. Nossa. Hoje, muita gente oferece esse conteúdo. Para vocês terem ideia, eu vou falar rapidinho. Ele falou dos cavalos como que era. Eu vou falar da realidade com os cães. Também era um treino mais bruto, antigamente, com os cães. Isso há 24 anos atrás. E quando você queria saber um conhecimento mais atualizado, primeiro que você não tinha um padrão dentro do Brasil aqui de conhecimento acima do que você sabia. Estava todo mundo na mesma barca. A gente já tinha uma diferenciação da escola que a gente tinha feito, porque o nosso professor lá, o João Pereira, já tinha contato lá no exterior. Então ele já tinha visto, os olhos dele viu alguma coisa lá fora e trouxe aquela informação para nós. Porque ele teve que viajar para o outro lado do mundo. Quando chegou na nossa vez, nós não tínhamos condições ainda de pagar uma passagem aérea para ir no outro lado do mundo para aprender. Como que a gente aprendia? Esperava alguém que tinha condição financeira ir assistir um campeonato mundial de adestramento e trazer uma fita de videocassete da apresentação do campeonato mundial. Aí que os olhos abriam para entender, nossa, os cães lá trabalham mais motivados, mais felizes, mais alegres, eles gostam do treino. Olha como é diferente, olha a rapidez. Uau! E aí a gente tentava também, como o Fabrício, tentativa, erro, tentando ver como fazer para o cachorro trabalhar parecido com os cães lá dos gringos. Então não era tarefa fácil. E hoje, com a internet, nós estamos na era da informação. Então a informação está, ó, pum, entrando aí para você gratuitamente. Dê valor e aproveite e saiba entender que a gente faz isso voluntariamente por vocês. Não teve quem fez por nós isso. Não. Então eu acredito que assim, hoje, você querer ficar dessa forma, tentando aprender sozinho como encaixar as pedras do quebra-cabeça, você vai ter muito mais dificuldade. É muito melhor você participar de uma maratona como essa. Você, se for possível, investir em conhecimento, ir além, e investir em curso de formação de adestramento, curso de adestramento que te dá um passo a passo. É importante também, né? Bom, e aí, Fabrício, então você teve toda essa dificuldade como eu também vivi. Sim. Né? No adestramento. Sim. Muito bem. Mas, como eu falei, o problema é a solução. Então, a gente, às vezes, sofreu muito mais, mas isso nos esforçou a buscar, a ter mais sede pelo conhecimento. Às vezes, na verdade, for ver bem, na verdade, hoje, medindo, tá, gente? Não estou falando de uma pessoa, nem duas, não. Estou falando, no modo geral, eu não sei, sinceramente, se as pessoas dão tanto valor como nós valorizamos o conhecimento que nós pegamos lá atrás, né, Fabrício? Sem dúvida, porque com muito custo, depois eu consegui procurar um profissional, isso em 97, eu fui me refinando sozinho, vendo os treinadores, pegando informações ali, mais na minha região mesmo, e depois em 2000, eu consegui fazer um curso, né, com um grande profissional, até hoje ele é renomado, né, e fiquei 18 dias na casa dele, né, não foi um curso tão específico em técnica, em teoria, era mais na prática mesmo, e você entender só na prática é complexo, você voltar para casa e se desvincular dos problemas que você vai encontrar com os outros cavalos, mas eu saí de lá mais refinado, sem dúvida, né, com uma nova perspectiva e um pouco mais refinado. Valeu muito a pena, mas em 2000 foi o único curso que eu fiz com os cavalos. E de lá para cá, eu vim me desenvolvendo meio que sozinho e não recomendo.
Eu não recomendo porque o meu caminho sozinho foi árduo para chegar. Não na parte dos cavalos, porque eu olhava para um lado, olhava para o outro, eu me deparava com um problema, olhava para um lado, não tinha ninguém para me ajudar, olhava para o outro, não tinha ninguém para me ajudar. E do jeito que eu queria treinar cavalos, eu não conseguia encaixar alguém que me ajudasse, entendeu? Então isso dificultou. E nos cães já foi bem diferente. Eu acredito que aí, na verdade, você pode compartilhar uma experiência bem interessante com o pessoal aí, compartilhar com a gente. Porque você veio construindo isso, batendo cabeça, como a gente falou, né? Se esforçando, descobrindo, fazendo as suas próprias descobertas, que é o que você não recomenda, que é um caminho mais longo. Mas aí você se depara em 2003 com o nosso curso lá. Você procurou, aí fez um curso de adestramento canino. Beleza. Aprendeu a treinar cães, se tornou um ótimo, baita profissional, nível faixa preta. No ano de 2010 ali você se tornou faixa preta no adestramento de cães. Mas eu quero saber o seguinte, nem tanto nos cães. Agora vocês vão entender o que é o poder da metodologia. Se liga aí no que nós vamos tentar tirar do Fabrício agora. Não quero saber tanto agora, nesse momento que eu quero perguntar para você, não quero saber tanto dos resultados no adestramento, o benefício que você colheu no adestramento canino. E as pessoas vão entender o que elas vão tirar de proveito. Eu quero saber o que você conseguiu de benefício, o que esse curso de adestramento de cães trouxe de benefício para você dentro do teu treino de cavalo. Na verdade, o meu treino de cavalo, como eu aprendi, foi meio que sozinho, era tudo muito prático. Né? Era prático, era fazer. Era puxa daqui, puxa dali, empurra dali, pressão daqui, alívio dali. Era tudo muito prático. Né? Não tinha uma filosofia envolvida. Eu digo que meu aprimoramento teórico veio quando eu comecei a estudar os cães, né? Com você, que foi o meu professor, um dos cães, quando eu fiz o curso. E aí sim, foi onde eu aprendi o meu maior conhecimento teórico. Antes eu era muito prático, só fazia puxa, traz, como eu já falei. E em 2003, que aí eu comecei a entender a parte teórica. Eu digo que, eu acho que vai de 100% do meu conhecimento teórico, acho que 20% eu aprendi com os cavalos e 80% com os cães, treinando cães. Uau! Uau! Vejam só, pessoal. Olha o poder de você seguir uma metodologia. Incrível, né? E isso vem de encontro com o que eu falei hoje de manhã, Fabrício, que você falou aí. Por quê? De manhã eu estava falando da importância, das principais sacadas que a gente já passou para o pessoal até aqui. E uma delas que eu falei com eles é que existe... qual é a importância de teoria e de prática? Que não é teoria versus prática, mas as duas ajustadas. Sim. As duas em conjunto. E ali eu falei sobre aquelas pessoas que às vezes puxam mais para um lado do que para o outro. Falei que a prática é muito importante porque ela é, de fato, aquilo que vai dar o resultado, que é a exteriorização do teu conhecimento. Mas que você precisa, sim, se preparar com uma metodologia que te oferece uma teoria. Porque a teoria mostra o porquê se faz e a prática se mostra o como se faz. Né? Sim. Numa metodologia. E vocês estão vendo aí o Fabrício falando a mesma coisa do que eu falei. Por quê? Ele está falando aí para vocês que a parte mais importante aí que ele pegou, que veio agregar no treinamento de cavalos, foi a teoria que ele pegou em um curso de adestramento de cães. Vê se pode. Incrível, né? Para vocês entenderem o poder da metodologia. Agora, Fabrício, seguinte, eu quero deixar o máximo de informação e conhecimento para essas pessoas que estão aqui. Tá. Eu vou fazer uma pergunta que eu fiz para o Claudemir ontem e eu gostei do que saiu dessa pergunta. Tá. Eu fiz uma pergunta para ele. Olha a responsabilidade aí. Que... Não, tranquilo. Foi uma pergunta que eu fiz em relação a mim, e aí poderia até soar como algo de vendendo peixe e tal, mas tá. Não. Quando eu faço essa pergunta, a sua resposta ela vai ajudar primeiro a mim.
Eu acredito que essa resposta que você vai me dar vai me ajudar muito a entender o que você pegou de mim. Tá. Então, eu quero saber, quando você fez o curso, não só quando você fez o curso, mas você também treinou, eu fiz o seu suporte do preparador do teu cão, fui teu preparador técnico Se eu na se eu formação não do teu tivesse cão. isso, eu não chegaria. Porque também o pessoal tem que entender que isso que ele está falando aqui, gente, não é um adestramento Não, é comum. alto No nível. adestramento comum, qualquer um chega. Sim, Adestramento qualquer um chega sozinho. sim. Mas no nível que ele queria chegar de refinamento técnico, aí tem que ter alguém como técnico. Aí sim. Agora, baseado nesse convívio no adestramento que você teve com a Kai Working Dogs, com o método CWD, me fala aí o que você mais aprendeu comigo, que marcou a tua aprendizagem de metodologia comigo. O que marcou para você, da tua experiência comigo? Cara, é que a gente vai falar, mas não tem como. A gente está falando de você, que é um grande profissional, comprovado na prática, né? Você é um dos poucos melhores treinadores do Brasil em representando em campeonatos fora, né? Então não tem como não falar isso. Você tem muita base de informação, você tem muita técnica envolvida, você estudou demais também, né? Então é um cara que é apaixonado pelo que faz, né? Então tem muita informação, né? Você tem paciência, você repete quantas vezes for preciso para conseguir passar para a gente que não é fácil você conseguir passar para uma outra pessoa aquilo que você pensa, aquilo que você já tem na prática, e essa habilidade que você tem em conseguir passar a prática mesmo para quem está ali desenvolvendo é muito grande. É isso, os resultados falam o que você é e como que você tem a condição de passar o conteúdo que você já tem pra gente. Isso acho que é fundamental. Massa. Legal, Fabrício. Isso é interessante, porque eu vou tirando a média entre você, o Claudemir, que eu fiz a mesma pergunta, e sai alguns pontos em comum aí. Então, o ponto em comum que saiu entre vocês é a paciência. O ter paciência no treinamento, que a gente precisa, Sim. E também a paciência de saber lidar com o aluno. Sim, né? sim. Interessante. Sim. Com isso eu aprendo. Com isso eu vejo pontos da minha metodologia que eu mesmo, estando dentro do jogo, não consigo ver. Tá. Vocês são a minha visão fora do meu jogo. Sim. Então é interessante saber isso. Isso ajuda a gente a ir melhorando o nosso atendimento aos nossos alunos em cursos. Isso facilita bastante para mim, para eu entender o que está funcionando, o que está indo bem, qual a experiência de vivenciar treinos comigo que as pessoas têm. Seja presencial ou seja no online. Né? Online hoje a gente está dominando aí a parte do adestramento. Até falei pro pessoal ontem e hoje de manhã, citei ainda, eu nunca imaginava, e o ano passado, um dos pontos altos aí foi que esse curso que eu tenho, o CWD 15x15, que não tem nada a ver com a maratona, tá, gente? Não tem nada a ver com a maratona. O curso é um curso pago, tá? Foi um curso mais vendido, eu fui ranqueado lá como o curso mais vendido do Brasil em uma das temporadas de matrículas dele, batendo todos os outros cursos naqueles dias, todos os outros cursos do Brasil. Foi coisa incrível. E isso vai ajudando a gente a melhorar cada vez mais o nosso serviço, porque eu vou captando, eu vou aprendendo com vocês também. Agora, Fabrício, tem outra coisa. Eu quero saber o Fabrício, quando ele vai treinar um cavalo, quando ele vai treinar um cão. Vamos falar do cão, porque o nosso tema aqui Sim, é mais é o cão. voltado para um pessoal que treina cães, Isso. que quer treinar cães, almeja aprender mais sobre cães. Então, qual é o ponto? O ponto melhor. O que eu quero saber? Como você se prepara? Olha só. Como você pensa em treinamento? Quando você pensa no treinamento de um animal que você vai mexer, você tem algum preparo? Você se prepara previamente para isso?
ou você já vai lá, pega o animal e já vai para o treino? Como é o Fabrício? Como é a rotina do Fabrício quando ele vai lidar com um cão? Em termos práticos, direto ao ponto, Sim. você vai treinar um cão. Tem algumas observações que você faz? Tem alguma análise que você faz antes de você entrar para o campo de batalha, que é o momento prático do treino? Sem dúvida. Eu acho que, assim, você tem que pensar no treino antes de ir para o treino. Se você não pensar no treino, a hora que você chegar lá, que você colocar o seu cão na guia, ou vai ainda abrir a caixa de transporte, porque provavelmente ele vai estar ali confinadinho em privação, você tem que estar com ele organizado, senão você se atrapalha, não acha condições para desenvolver o melhor resultado com ele ali. Então, o que eu faço? Eu procuro tentar me programar o que eu vou fazer com o animal naquele treino, né? Tentar montar um script certinho, mas é lógico que no meio do treino acontecem coisas que a gente tem que mudar. Mas eu não vou para o treino sem ter planejado na minha mente o que eu vou fazer. Não vou. Se eu for, eu me atrapalho. E aí se repete de novo o que outras feras do adestramento falaram aqui para vocês. Vocês estão vendo os pontos em comum que tem? Por quê? Porque essa galera que eu estou trazendo aqui para vocês são pessoas que dominam o método CWD e que seguem, vocês estão vendo que seguem um determinado padrão. Nós seguimos um determinado padrão que eu quero que você comece a seguir a partir da semana que vem, quando começar a abrir os olhos para vocês da metodologia ali nos 4 episódios. Então vocês têm que entender certos conceitos, vocês têm que internalizar, vocês têm que incorporar isso que o Fabrício está falando aí, que o Claudemir falou, né? Também, que é planejamento antes de tocar no cão. Antes de pôr a mão na massa, você tem que pensar bem o que você vai fazer. Teu treino tem que estar planejado começo, meio e fim. Olha que interessante que o Fabrício falou também e o Claudemir também falou. Outro ponto. Você precisa chegar na... Como que você falou aí? Você chega lá, você vai treinar, você tem que ter um plano e você tem que imaginar já mais ou menos o que vai acontecer. Sim. Que às vezes pode estar aí fora do plano. Nem todo plano vai sobreviver no campo de batalha. Não, não. Na verdade, sempre eu vou planejado. Quando a gente treina muitos animais, né, você não tem condições de falar assim, eu vou esquecer treinamento agora e vou pensar só depois. Praticamente eu estou viajando de um lugar para o outro, eu já estou pensando no que eu vou fazer, já estou pensando no animal, qual é a dificuldade que eu tive. Então, assim, a vida de quem é profissional precisa ter ali o foco, porque como a gente treina diversos tipos de animais, todos eles têm uma dificuldade diferente, todos eles têm uma particularidade que acabam com que a gente, se não se preparar para isso, a gente vai ter conflito e vai ter confusão. Conflito e confusão, é lógico que faz parte do treinamento, faz parte, mas quanto mais você minimizar isso, melhor. Então, muitas vezes eu falo que eu não sei nem como é que eu chego nos lugares, porque quando eu tô indo, o carro vai sozinho, porque eu já tô viajando na pista de treino e planejando. Quando eu chego lá, eu só tiro o animal da caixa e treino. É assim que acaba sendo. Mas isso pra gente que vive de mais animais treinando, né? Quando a pessoa só tem um, é mais simples, dá pra você ficar mais tranquilo e planejar com mais tranquilidade. Mas quando a gente tem mais animais, dificulta muito. Só que isso é música. Só que isso é música para os meus ouvidos. Por quê? Porque vocês estão vendo, não é à toa que o padrão se repete. Eu estou trazendo para vocês aqui a forma que o treinador de cães nível A pensa em adestramento. E isso vai refletir quando vocês estiverem mesmo treinando um cão para fazer um treinamento simples e bem educadinho dentro da sua casa. Se você tem esse nível, se você está conseguindo pegar o nível, a atmosfera que a gente está nesse tipo de papo aqui, quando o Fabrício fala essas coisas, você já vai ter anotado e você vai guardar isso. Você vai ver como você vai voar no adestramento. Por quê?
Fabrício está falando aí que quando ele vai de um ponto a outro, viajando com o carro, ele está viajando com o carro e a mente dele também está viajando, que é até um perigo, ele falou aí, que ele já está viajando no treino. Ele está fazendo algo que eu falei ontem para vocês aí, o Claudemir. Mentalização do treino. Está mentalizando, ele tá. Quando ele vai para a pista treinar o cão, quando ele vai para o local treinar o cão, a campo, ele já treinou sei lá quantas vezes, quantas mil vezes já repetiu o ensaio na mente. Sim. Esse é um dos pontos fundamentais que eu falei pro pessoal, Fabrício, que eu acho que é responsável pelo meu sucesso que eu tive aí de ser tricampeão brasileiro, representar o Brasil em 5 mundiais, viajar e passar 5 temporadas na Europa, passar por 8 países treinando. Tudo isso que aconteceu na minha vida foi por causa de visualização. Sim. Visualização e mentalização dos cães que eu treinava. Quando eu ia lá pro treino, eu já estava preparado para o contra-ataque do cão, com 3, 4 cartas na manga. Sim. Eu apresentava uma, ele me trucava, eu pedia 6. Ele pedia 9, eu pedia 12. Sim. É assim que você tem que estar pronto. Vocês que estão me ouvindo aí, você tem que estar pronto assim. Por quê? Porque aí você sabe, você ganha a habilidade de lidar com os erros do animal. Sim. Porque acerto é muito fácil. Você só tem que recompensar. Mas e os erros? Você tem que saber ter abordagens técnicas para os erros. Isso que o Fabrício está falando é ouro. E você vê que o Fabrício falou, Claudemir falou, eu falei, o Bruno falou coisas semelhantes que quem está pegando está tirando um ponto em comum entre todos nós que somos nível A no adestramento. Não estou falando isso aí para me gabar nem nada, não sou convencido, não sou metido nem arrogante, não. Estou falando sério. Nós atingimos... Está comprovado. É lógico. Contra fatos não há argumento. Está comprovado. Mas por quê? Eu estou querendo trazer isso para você. Como que chega numa faixa preta? É desse jeito, gente. Mentalização, planejamento. Se você não tem planejamento, um treino simples fica complexo na sua cabeça. Sem dúvida. Né, Fabrício? Sem dúvida, sem dúvida. Show de bola. Nós estamos, temos ainda mais um tempinho aqui. Eu quero correr aqui e perguntar. Fabrício, se você puder falar resumidamente, 3 pontos, 3 conselhos para um iniciante no adestramento. Que conselho você daria? Pelo menos 3 aí. Fica à vontade, relax, né? Tá. 3 pontos que você acha que te ajudou a compreender melhor o adestramento, que dá um start legal para que algum tipo de erro que você cometia, que se você não tivesse cometido quando você começou, você teria acelerado. Se você falar isso, você vai acelerar essa turma aí. Na verdade, o que eu vejo hoje, a gente tem que tomar cuidado, porque a tecnologia veio para ajudar, mas hoje qualquer um pode montar um canal e falar sobre algo específico do que queira, né? Então, assim, hoje eu vejo que as pessoas montam um canal, não são especialistas na área, não têm competência para falar e elas acabam sendo formadoras de opinião. Então, é fundamental hoje você ter a capacidade de filtrar as pessoas que você vai seguir. Tá? Acho que é fundamental para quem está começando hoje, quem está começando já vem na internet, que é uma fonte de busca, e vai achar N pessoas, N métodos que vão muitas vezes não dar certo, né? Então acho que filtrar bons profissionais é o primeiro para quem está começando. Legal. Esse ponto primeiro que você está deixando pro pessoal, eu já vou falar. Vou tentar complementar aí você também nesse mesmo pensamento. É muito importante você buscar informação. Estamos na era da informação, a internet está aí para ajudar. Tem conteúdo gratuito, tem workshop gratuito, que é um outro nível a mais do que os conteúdos gratuitos disponíveis. É um conteúdo mais pensado e planejado, sintetizado. E depois do workshop vem o curso. Vem cursos, que aí tem cursos que vão te dar realmente um passo a passo para você não errar. Agora, como você vai filtrar isso aí que o Fabrício falou? Como que você vai filtrar tanta informação chegando em você de adestramento aí pelo YouTube em especial, né? YouTube hoje é um universo de adestramento. É muito fácil
muito fácil de filtrar. É pelo fruto que você conhece a árvore. Sem dúvida. Árvore boa dá bom fruto. Sim. Ou seja, não é pelo que eu falo. Nunca acredite no que eu estou falando. O Caio, ó. Tô colocando aqui o meu na reta, não dos outros aí. Não vou falar dos outros, não. Vou falar do meu. Vou pôr o meu na reta. Não acredite no que o Caio fala. Veja os resultados que o Caio tem. Lógico. Se não tenho resultados, tudo que eu tô falando, por mais que eu fale lindo e pareça música para os seus ouvidos, é besteira. Não acredite em mim. Não acredite no que eu falo. Acredite nos meus resultados. Acredite num outro, não pelo que ele fala. Fala para ele assim, mostra o teu resultado. Deixa eu ver se tem resultado. Resultado real, de falar e o cão entender a informação e já dar a resposta imediatamente. Se faz isso, isso é adestramento. Você pode ir nesse aí, que esse aí, 100%. Esse camarada aí, essa camarada aí, ela vai te ajudar, ele vai te ajudar. Sem dúvida. Certo? Sem dúvida. O que mais? Tem mais um, dá para falar mais um aí, rapidão. Acho que é fundamental, não tem como fugir disso, que é estudar. Você tem que estudar um pouco, você vai ter que estudar um pouco. Tudo na vida, né? A gente precisa estudar. Estudar que você diz é um aprimoramento constante, um estudo, uma busca constante. Isso. Seria isso? Isso. Na verdade, por exemplo, no seu curso, aí, você passa um alicerce, né, ali que vai te dar o início para você formar um grande cão, né? Você vai passar isso, mas a pessoa tem que estudar para se aprimorar, para conseguir tirar novas coisas. Porque essa base que você dá, que você passa, se a pessoa pegar bem firme, ela vai conseguir evoluir o cão sozinha daqui para frente. E ainda mais com os recursos do YouTube que tem hoje, né? Porque você pode sair daqui para a Europa e ver vídeos da Europa e pegar algumas coisas lá. Então, assim, se você... Massa. Tendo a base, a base é fundamental. A base que você passa, que as pessoas vão pegar no seu curso, é fundamental e ela que vai dar sustentação para conseguir... Aí sim você pode pesquisar e ir abrir, ver todos os tipos de treinamento, porque eu vejo que as pessoas pingam muito. Eu vou ver aquele treinador, eu vou ver agora aquele, eu vejo aquele, mas não consegue nunca formar uma linha de raciocínio, uma filosofia bem legal para conseguir grandes resultados. Beleza, Fabrício. Falta 1 minuto para acabar a nossa live. Tá. Eu quero já agradecer o Fabrício. O Fabrício, de coração, muito obrigado, tá? Obrigado mesmo. E eu quero terminar essa live falando com vocês. Lembra, quer aprender como o teu cachorro mais obediente da tua vida? Faz a maratona. O link está no perfil do Instagram aqui, na minha bio. Você vai ter a maratona do dia 23 ao dia 30 de março. Aproveita cada episódio. Vai fazer todo sentido se você assistir todos. Senão você não fecha o quebra-cabeça. Participa, entra para o nosso Telegram através da sua inscrição lá. Você vai ser encaminhado também para o Telegram. No Telegram tem vários conteúdos. Fabrício, obrigado. Que é isso, cara. Muito obrigado mesmo. Obrigado pela oportunidade. Espero que tenha contribuído. Tá bom com todos aí. Um grande abraço. Show de bola. Print. Antes que acabe. Sorri aí. Aê, garoto. Pessoal, espero que vocês marquem aí no print. Eu vou deixar a nossa foto no feed do Instagram. Vocês comentem lá, hein? Comentem. Se quiser o Fabrício de volta semana que vem também, coloca lá,